Olá a todos, sou eu de novo. Hoje é o dia 26 de janeiro de 2026. É uma segunda-feira. E, como podem ver por si mesmos no início, estes são apenas alguns excertos, basicamente, dos acontecimentos que se estão a desenrolar na Ucrânia. E, como podem observar, há uma grande variedade de novos tipos de UAVs. Por exemplo, os russos estão a utilizar um destes UAVs. Eles não conseguem suprimi-lo através de guerra eletrônica, porque não possuem os meios necessários para suprimir, por exemplo, o Starlink. Os russos colocaram o Starlink lá e os russos sabem como suprimir o Starlink. Pergunte ao Irã, por exemplo. O que posso dizer? As coisas continuam a se desenrolar. E se você der uma olhada intensiva no mapa, em um dos mapas, existem todos os tipos de representações hoje de seus. Uma situação da eletricidade na Ucrânia, você pode ver por si mesmo, pode ver Moscou, pode ver Rostov-do-Don, pode ver todo o tipo de lugares lá. Mas a própria Kiev, bem, sim, não está muito abastecida de eletricidade. Eles, obviamente, tentaram aliviar a questão. Ainda há vários países europeus fornecendo-lhes todo o tipo de geradores de energia, mas acabou. Quer dizer, não dá para basicamente consertar a situação lá, porque é irreversível. E agora simplesmente se trata essencialmente de um declínio exponencial. Ou não importa o que eles estejam a fazer, isto vai continuar. Deixe-me mostrar-vos algo também do que está a acontecer na frente, porque tudo isso se relaciona com tudo aquilo. E quero enfatizar aqui que neste ponto não há, quer dizer, não há razão para pausar constantemente os mapas aqui. Existem todos os tipos de mapas disponíveis, a maioria deles, com a exceção de, o Cornel Michael Popov e Marat Khairulin, a maioria deles são apenas, mapas especulativos, porque, só se pode fazer um mapa com base nos relatórios do Ministério da Defesa russo, e os russos, libertam todos os dias vários povoados e cidades por lá. E, por enquanto essas negociações foram realizadas e continuarão a ser realizadas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a próxima rodada será em 3 de fevereiro. Isso não importa, como o Sr. Peskov afirmou hoje que, olha, se mantivermos essas negociações, pelo menos algo de bom pode surgir daí, daí por aí. Mas todo mundo sabe que é tudo, principalmente o circo do Trump. E ele quer que algum tipo de, ou as chamadas negociações de paz sejam realizadas lá. Mas se, novamente, como já disse em 3 de fevereiro, a delegação russa será novamente representada por pessoas do GRU, ou Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa russo, ou do Estado-Maior da Rússia pelo almirante Kostukov, e todos aqueles militares que estarão continuamente mostrando ao lado ucraniano o caminho que devem seguir, a menos, é claro, que queiram morrer. E eles vão morrer, é o que vai acontecer. E se formos dar uma olhada nos números de hoje, isto é, como podem ver por si mesmos, um dia bastante típico, se assim o desejarem, na linha de contato de combate. E hoje, mais uma vez, são 1.300 por dia. E agora, especialmente em Sumi, na região, os russos relatam que há pessoas agora do chamado programa 1824. Esse é o programa que eles estão recrutando, na verdade convocando de fato, não é exatamente um recrutamento. Eles, pessoas de 18 ou 24 anos, entre 18 e 24. E como você deve entender, estes não são soldados de verdade, são crianças, eles são levados, para esses chamados programas de treinamento. O que posso dizer? Deles, a situação na frente está tão terrível. E claro, esses jovens de 18 anos não podem mudar nada. Eles são basicamente bucha de canhão e todos são mortos no momento em que chegam à frente. Sim, você pode ver por si mesmo, como a TASS informa quem os comanda. Já não existem comandantes ucranianos em número suficiente. E, como devem compreender, esses chamados voluntários não são assim tão bons. E é isso que temos de ter em mente enquanto tudo isto acontece em
Abu Dhabi, ou melhor, vai acontecer de novo em Abu Dhabi. E eu quero salientar, antes de ir discutir as questões do o que está a acontecer na frente, como podem ver, o Mi-28 a lançar mais um Elmur. Ele possui a Chitin 305. Trata-se de um míssil guiado de altíssimo alcance, de 25 km de distância. Ele também conta com um modo de disparar e esquecer disponível no sistema dele. E, como podem ver por si mesmos, os russos têm o domínio informacional total no campo de batalha. E, sim, eles simplesmente nos entregam no prédio onde todos aqueles operadores de drones ficam. E é isso, basicamente. Então, é exatamente isso que está acontecendo. E então... Para, por assim dizer, fechar este tópico, se quiser, da a situação na frente e o que está acontecendo no sistema de energia, bem, da Ucrânia, aqui temos o senhor Naryshkin. E eu faço isso de forma deliberada, porque, como já afirmei, estou farto e cansado de estar constantemente a desmascarar pessoas que não sabem absolutamente nada sobre a Rússia ou o exército russo. E aqui, como pode ver, Sr. Naryshkin. E o Sr. Naryshkin, claro, é o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira SVR, e ele está falando sobre Oreshnik. Claro, Oreshnik significa avelã, ou avelã, se você preferir, sabe? Então, Naryshkin falou sobre a reação do Ocidente ao ataque de Heysel na Ucrânia. E como podem ver por si mesmos, esta é a notícia de hoje. E o senhor Naryshkin, como devem compreender, considerando o seu estatuto, ele é o líder de um dos melhores, se não o melhor serviço de inteligência do mundo. E quando este indivíduo se pronuncia e diz algo, ele sabe que as coisas que ele diz não podem ser desmentidas e que podem ser corroboradas. E então, aqui estamos. Como podem ver, a RIA Notícias e a RIA Novosti, políticos ocidentais, foram atingidos atônitos, essencialmente, pelo ataque Heysel a uma instalação militar no oeste da Ucrânia, disse o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira russo, Sergei Naryshkin, numa entrevista à RIA Novosti. Em relação ao uso em combate do complexo Oreshnik, que atingiu as instalações militares na região ocidental, da Ucrânia, a reação nos círculos militares e políticos do Ocidente foi absolutamente surpreendente. E quando ele diz isso, ele sabe perfeitamente do que está falando. E o fato concreto é que nós já conversamos sobre este assunto em muitas ocasiões diferentes, e eu quero reforçar para vocês novamente que o sistema Oreshnik não é o Rubish. O Oreshnik é algo novo, e ninguém no Ocidente sabe o que realmente é. Quero dizer, existe muita especulação a respeito, mas eu fiz questão de apresentar aqui basicamente a declaração ou o pronunciamento do senhor Naryshkin, porque quando ele se pronuncia, todos prestam atenção. E ele está absolutamente certo. Os círculos militares e políticos do Ocidente combinado estão chocados com este sistema de armas. Então, há muitas declarações estúpidas, como o Ocidente não tem nada para parar o Oreshnik, ou não tem nada para parar, não só o Oreshnik, não tem nada para parar, por exemplo, mísseis como o KH-32. Para eu não ter que desmascarar constantemente as pessoas. E, de novo, não estou escondendo que o Pastol só te conta lorotas que ele praticamente inventa juntando todo o lixo da internet. Ele não sabe nada sobre Oreshnik. Eu conheço pessoas que sabem. Essa é a diferença. E agora temos o Sr. Naryshkin, que, como você deve entender, ele tem um peso na palavra dele, ou seja, é algo gigantesco para se considerar. E sim, não há como negar. Os militares ocidentais, a OTAN essencialmente, estão num estado de choque porque não conseguem deter nada, não conseguem parar qualquer tipo de arma moderna de longo alcance da Rússia. E aqui está ele, ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Ignat. Ai, meu Deus do céu, olhe só para isto. Isso é realmente muito engraçado. Senhor Ignat, e vejam, como podem ver por vocês mesmos, estou a usar as fontes ucranianas. Isto é, RBK ou RBC, Ucrânia, sabem isto. E então, ele fala sobre isso, como podem ver, está lá também o fresco, ou de há 2 dias atrás, que a Federação Russa atingiu Kiev com um míssil atípico. Ignat. E na noite de 24 de janeiro, durante um ataque massivo a Kiev, as tropas russas utilizaram mísseis de cruzeiro KH-22 e KH-32, que eram considerados atípicos nos últimos meses e que foram lançados a partir de bombardeiros estratégicos Tu-22 e M3. O que posso dizer?
KH-22 e KH-32. Enquanto basicamente da mesma família, tem que ser entendido que o KH-32 é uma arma aterrorizante e é muito mais capaz do que o KH-22. E podem ver, está aqui, e é o seu, míssil matador de porta-aviões. Tem a velocidade de Mach 4.2. Algumas fontes dizem que pode realmente atingir altas velocidades hipersônicas, como Mach 4.8. Você não pode pará-lo, não pode interceptá-lo com nada que exista lá no arsenal da OTAN. E então ele fala se falamos sobre o que o senhor Ignat afirmou, isso foi dito pelo chefe do Departamento de Comunicações do Comando da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia, Yuri Ignat. Então, obviamente você tem que entender, quando eles falam sobre qualquer coisa que derrubam, é pura propaganda. Eles mentem sem parar. Há muitas pessoas no Pentágono e na mídia americana e ocidental que não conseguem, com licença, militares ocidentais que continuam a beber este Kool-Aid. E não entendem que, ao fazer isso, expõem a sua total falta de profissionalismo militar real. E então, eles estão falando sobre o KH-22, que novamente, o KH-22 é a versão original. Foram feitas algumas modificações para até mesmo este míssil antigo, incluindo a ogiva, e dizem que é um míssil antinávio pesado, com uma ogiva que pesa cerca de 950 quilos, quase uma tonelada. Então, mas vejam o que eles dizem, e isto é, a propósito, um sinal imediato. E isto foi o que viram no início. Os drones russos voam sobre Kiev, nem sequer sendo incomodados, porque é isso que eles têm lá. A defesa aérea de... Ucrânia deve-se entender como a defesa aérea da NATO estão completamente suprimidas. Não conseguem abater nada, então, e o Sr. Ignat faz esta admissão. No total, desde o início da guerra em grande escala, a Rússia usou mais de 400 mísseis KH-22, KH-32 contra a Ucrânia, dos quais apenas 3 foram abatidos. Ao mesmo tempo, durante o ataque na noite de 24 de janeiro, os defensores ucranianos do céu conseguiram destruir 9 desses mísseis. Obviamente é uma completa bobagem, mas mesmo que levemos o Sr. Ignat pela palavra, e mais uma vez é preciso entender, ele é treinado por todo tipo de gente como da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos, que não tem a menor ideia sobre defesa aérea real. Eles sabem apertar botões no Patriot PAC-3, mas é só isso. E o que acontece aqui é que, mesmo que o tomemos pela palavra, e digamos que eles abateram aproximadamente 12 mísseis ao longo destes 4 anos de guerra de 400, isso te diz que a eficácia deste míssil é de apenas 3%. Isso é realmente incrível, sabe? Então, e isso te diz tudo, e o Ignat, ele não é uma pessoa muito brilhante. Já não existem mais pessoas brilhantes servindo no exército da Ucrânia hoje em dia e ele, na verdade, confirmou aquilo que já foi afirmado por diversas vezes por mim e por outras pessoas que têm, basicamente, estado bastante familiarizadas com o que é e, essencialmente, o aspecto tático e parâmetros táticos e, obviamente, o poderio tático dos sistemas de armas como aquele KH-22, KH-32, que, sim, não se consegue abater. E se falarmos em 3%, isso está dentro da norma da falha técnica do míssil. Então, pronto. Então, esse é o Sr. Ignat. Isso é o militar ucraniano, o que essencialmente significa que estamos totalmente impotentes com isso. Eles não conseguem abater nem mesmo mísseis subsônicos, como você mesmo já viu. Eu apresentei a você os vídeos de Odessa e Ilitchivsk, quando o PAC-3 errou completamente o míssil de cruzeiro subsônico KH-101, que é, claro, sim, um míssil de longo alcance, com um alcance de até 5.000 quilômetros. Então, isso é basicamente tudo o que você precisa saber por agora. E isso nos leva agora ao que seria o prato principal, se você quiser chamar assim, desta nossa conversa de hoje, e eu estou me referindo àquela ilusão que ainda persiste, você sabe muito bem do que eu falo, e esse é um assunto que já foi debatido exaustivamente por mim em diversas ocasiões. Muitas pessoas dizem que se você for assistir ou ouvir por exemplo, a conversa de sexta, com Randy Critica, Larry Johnson e eu, o Larry diz isso, sem rodeios. Eu estava a dizer isto, os militares do Zewa, não vão conseguir admitir que, sabes que mais? Estamos lixados. Nós simplesmente perdemos completamente a corrida armamentista e não temos absolutamente nada para contra-atacar. E não se trata apenas da defesa aérea, é todo e qualquer sistema de armas e sistema de gerenciamento de batalha.
E o Larry diz, eu confirmaria que eles prefeririam mentir para você a admitir qualquer coisa. E eles persistem em mentir, mas basicamente a lógica das circunstâncias é uma compreensão ou percepção bastante inquietante do que de fato aconteceu com o Ocidente Combinado. Tudo isso foi refletido neste documento que foi divulgado há alguns dias. Como pode ver por si. Esta é a estratégia de defesa nacional, 2026, e sim, é desclassificada. É do Departamento de Guerra, como podem ver por vocês mesmos. Foi assinada por ninguém menos que Pete Hegseth, o sujeito com um diploma em política, seja lá o que isso for. E algumas missões no Afeganistão e que de alguma forma é o secretário da guerra, mas o que é que eu sei? Então, Yui, olha só isso. De imediato é a frase ali, restaurando a paz, pela força para uma nova era de ouro da América. Pois é. Olha, sabe de uma coisa? Está a tornar-se, parece agora quase como os congressos do partido na União Soviética, com todas aquelas, sabe, declarações carregadas de patetismo. Mas o que eu quero dizer é que estratégia de segurança nacional... A estratégia de defesa é uma continuação lógica da estratégia de segurança nacional, estratégia de segurança que saiu também recentemente e é meio consistente com a deles. Que outra coisa poderia ser entendida, não bem interpretada? A verdade é que, na verdade, os Estados Unidos estão sobrecarregados, não têm recursos e têm que se concentrar no hemisfério ocidental. Então, mas olhe para isto. Quando analisamos documento, e especialmente quando se trata da Rússia, então, há declarações muito interessantes que, claro, falam essencialmente que os Estados Unidos precisam encobrir como gerem a sua saída desta situação com a Ucrânia que eles começaram e que foram simplesmente derrotados militarmente. Mas o que os militares americanos fazem muito bem é apresentar todo tipo de desculpas e encobrir as verdadeiras razões por trás de tudo o que acontece. Então, eles falam sobre isso, e isso é, obviamente, o alvo. O público-alvo, claro, as elites políticas da Europa. Que a Rússia permanecerá uma ameaça persistente, mas gerenciável para a OTAN. Para os membros do leste, no futuro previsível. Bem, claro. E eu não sei por que os russos precisam ser uma ameaça para eles, mas sim, tanto faz. E então, agora eles estão falando sobre isso. Sim, é o que eles chamam de o alívio da dor de cotovelo. E então, de fato, embora a Rússia sofra de uma variedade de dificuldades demográficas e econômicas, sim, com certeza. A sua guerra em curso na Ucrânia mostra que ainda mantém profundas reservas, sim, reservas de poder militar e industrial, né? Bem, sim, quer dizer, finalmente eles começam a admitir isso. Mas, novamente, não importa como eles admitam, tem basicamente um único objetivo. Não se trata de simplesmente afirmar a realidade, algo que eles ainda tentam fazer. É preciso inserir algumas verdades em uma espécie de, basicamente, o corpo de mentiras, o que eles sempre fizeram, porque como você provavelmente vai se lembrar, eu te mostrei os documentos classificados, da CIA, em relação aos desenvolvimentos de mísseis, russos, tanto de tanques quanto antitanques, e eles. Basicamente, a razão pela qual aquilo era altamente classificado, não porque fosse algo classificado sobre tecnologia russa na época soviética, foi por causa da sua superioridade, e eles não podiam vir a público e dizer, sim, estamos lixados, né, sabes? E tu provavelmente lembras-te e o que eles falam aqui é que sim, ainda é uma potência, mas olha para isto. E então daí eles dizem, à luz disso, o departamento garantirá que as forças do ZEWA estejam preparadas para defender contra a ameaça russa ao território nacional. Mas não sei por que os russos quereriam atacar os Estados Unidos. E quais forem as ameaças? Se eles falam neste caso particular, que é realmente ambivalente, é apenas tão generalizado, que ameaças? O facto de os russos estarem a construir melhores submarinos ou melhores navios de combate. Claro, se eles consideram isso uma ameaça, tudo bem, mas os russos não se importam em atacar os Estados Unidos. Os russos se preocupam em defender a sua pátria e os registros, se você quiser comparar isso, bem, quer saber? Os Estados Unidos têm uma história, se é que me entende, se sabe do que estou falando, mas veja o que eles inventam de novo. Meu Deus. Então, eles falam sobre... Olha, eles falam que é uma métrica do PIB completamente desacreditada. A OTAN, sem os SUA, tem 26 trilhões de PIB. A Rússia, 2 trilhões. Eles pegaram os PIBs nominais de
dessas organizações tão idiotas como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional, de todos aqueles professores de economia da Escola de Chicago ou o que quer que seja de Harvard, que são burros como uma porta, ou como o Sr. Stubb da Finlândia, e eles continuam a apresentar esses números estúpidos que não refletem absolutamente nada. No entanto, veja a declaração que eles fazem lá, que mostra o quão ofendidos eles estão. E, felizmente, nossos aliados da OTAN são substancialmente mais poderosos que a Rússia. Não chega nem perto. Claro. E a economia da Alemanha, por si só, empequenece a da Rússia. Então, esta é a principal razão pela qual os Estados Unidos perdem suas guerras e continuarão a perder suas guerras. A única coisa que eles sabem fazer, como já vimos, é sequestrar, sabe? Como o senhor Maduro, para comprar os outros militares. Para conduzir operações reais, isso já não é bem assim. E estamos a falar de operações militares, para não mencionar as suas operações massivas de armas combinadas, para as quais as Forças Armadas do ZEU são simplesmente incapazes. E assim como resultado, eles espalharam esta bobagem idiota, não sabendo, obviamente, que, por exemplo, a economia russa, em seu tamanho real, supera, na verdade, as economias combinadas da Alemanha e da França. Mas sabe de uma coisa? Você não consegue quebrar este feitiço da pura idiotice que está sendo ensinada nas academias militares dos EU, desde West Point ou qualquer outro lugar, e terminando com você sabe, o que é o Commandant General Staff College em... Sim, lá em Leavenworth, Kansas, é como o vírus, não sei nem vírus, você consegue lutar contra o vírus, é algo como uma doença crônica, sabe? Você não tem como mudar isso, né? Não pode simplesmente obrigá-los, levá-los diante do espelho e dizer, olhe para si mesmo, sabe como é? Você não é quem você pensa que é, e tudo o que você conhece sobre o mundo lá fora, e muito menos sobre a Rússia, é puro lixo, é porcaria, entende? Nada. Então, mas acontece que eles precisam usar essas fachadas, por assim dizer, entende? Essas desculpas, esses termos técnicos, esse palavreado todo para poderem esconder o que já aconteceu. E, de novo, escrevi 4 livros sobre isso, né? Aconteceu, na verdade, há muito, muito tempo, mas agora tudo chegou ao auge e sim, o exército dos Estados Unidos é um tigre de papel. É bom para lutar, provavelmente, contra algo como o Panamá ou é só isso? Você tem que julgar o poder militar, a sua verdadeira força, pela capacidade que eles têm de conduzir operações em uma escala massiva, operações que, em última instância, te tragam objetivos políticos. E como eu já afirmei e reiterei muitas vezes antes, continuarei a repetir esta máxima, esta frase lapidar de Clausewitz nada menos, que o principal objetivo de qualquer guerra é, de fato, forçar o inimigo a fazer a nossa vontade. E os russos, de fato, forçando o inimigo a fazer a sua vontade. Por quê? Não só por causa da diplomacia russa, que é uma ordem de magnitude mais forte do que qualquer coisa no Ocidente combinado. Bem, o Ocidente combinado, para todos os efeitos, não tem a diplomacia como arte de governar. Ela foi morta, mas está a forçá-lo. E, bem, essencialmente já foi, de certa forma, compelido. Um deles, por exemplo, demonstrando que, sabe o quê? Você não pode lutar na Europa, você não pode lutar contra a Rússia no campo de batalha, ponto! Ninguém poderia, quer dizer, eles poderiam, eles mataram russos. Eles estupraram as mulheres russas, queimaram as casas russas. Eles é coisa de soviético e o que quer que seja, mas eles sempre perdem e os russos sempre acabam na capital, sabe? Seja Berlim, seja Paris ou o que for. Londres tinha até agora evitado este destino, mas em grande parte por causa de russos e britânicos terem sido aliados a maior parte do tempo, como foi o caso entre russos e americanos. Paradoxalmente, muitas pessoas esquecem-se disto, que, na verdade, os russos e os anglo-saxões, com exceção da Grã-Bretanha em algumas ocasiões, mas especialmente no século XX, foram aliados. Eles foram entente e depois aliados na Segunda Guerra Mundial. Mas o que é que eu sei? Então, por causa disso, nós entramos na questão muito importante também, a questão política e militar, e tecnológica, porque o Tratado START 2, o START 3, perdoe-me, expira. Então, temos aqui a entrevista com o Sr. Medvedev. O Sr. Medvedev falou em sua entrevista à mídia russa, e vejam o que ele escreve, ou melhor, fala. Então, a chamada renascença nuclear foi assim que a RT-U enquadrou toda essa questão. E Dmitry Medvedev da Rússia sobre o amanhecer ominoso de uma nova era atômica. Já aconteceu. Ouça, você precisa entender. Quando as pessoas falam sobre o amanhecer da nova era atômica, primeiro, ela nunca desapareceu de lugar nenhum. E em segundo lugar, não se trata de um amanhecer.
Trata-se da continuação da corrida armamentista que a Rússia já venceu, e isso, na verdade, vai alargar a diferença ainda mais dramaticamente, o que por si só apresenta outro tipo de instabilidade, porque potências mais fracas, o que os Estados Unidos são, elas tentarão, bem, pode-se esperar todo tipo de coisas bizarras. E, portanto, afirma-se que o tratado New START entre a Rússia e os Estados Unidos expirará em 5 de fevereiro. Após essa data, Moscou e Washington se encontrarão sem nenhum acordo de controle de armas ou qualquer tipo de processo de negociação pela primeira vez em mais de meio século. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e líder do Rússia Unida, o Partido Rússia, falou ao Kommersant, então é o Kommersant, a RT apenas, traduziu sobre basicamente toda esta situação. Vejam só o que é importante sobre o senhor Medvedev, que, a propósito, para aqueles que não se recordam, ele é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa. Isso significa que ele é o segundo homem no comando depois de Vladimir Putin, e ele também é o ex-presidente. E aqui temos esta questão que é bastante crítica. Perguntam-lhe, como você mencionou, os Estados Unidos não responderam à proposta do presidente russo Vladimir Putin de manter os principais limites numéricos do tratado New START em vigor por um ano após sua expiração. Você vê algum potencial para retomar a cooperação com os Estados Unidos no campo do controle de armas? E aqui está o quê? O senhor Medvedev diz: a perspectiva de retomar a cooperação frutífera com os EUA no controle de armas dependem de condições favoráveis estarem em vigor, de condições estarem presentes. Em primeiro lugar, as relações russo-americanas devem ser normalizadas até certo ponto. Com Biden, as relações pioraram a um nível ainda pior do que na crise dos mísseis cubanos. Pense nisso. É por isso que, quando ouço isso, você votou no Trump e votou essencialmente num louco. Pois é, eu votei. Muitos leram isso, mas sabe de uma coisa? Pelo menos estamos vivos hoje, não é? E então temos problemas enormes, obviamente, com esta administração. Mas o ponto é, e é o que Medvedev observa, que vemos que a nova administração do Zigora está tentando reconsiderar a abordagem imprudente e extremamente arriscada das administrações americanas anteriores que procuravam infligir uma derrota estratégica ao nosso país. Quando você olha agora, 10 anos depois, para a nova estratégia de segurança nacional e a nova estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos, não há nada sobre derrota estratégica. Os russos são controláveis. Nós precisamos cooperar. Sim, absolutamente cooperação e negócios, sabe de uma coisa? Intercâmbios culturais são muito melhores do que lutar uma guerra nuclear. E quer saber de uma coisa? Eu não vou nem entrar nesse assunto agora. Então, este é um passo na direção certa, mas o progresso é bem lento. Estamos apenas no começo da jornada e o sucesso ainda não está garantido absolutamente. Especialmente porque Donald Trump é inerentemente instável em sua orientação política. Sim, com certeza. E então ele fala sobre como Washington deve demonstrar um compromisso com o respeito aos nossos interesses fundamentais de segurança, tanto em palavras quanto na prática. Ele diz, todas as palavras certas que precisam ser ditas, mas aqui está o meu pequeno comentário sobre isso, e como eu já mencionei muitas vezes antes. E quando eu escrevi meu primeiro livro, em 2017, já naquela época, os Estados Unidos eram a corrida armamentista. Tecnologicamente não chega nem perto, seja em sistemas antimísseis, muito menos mísseis estratégicos. Como, por exemplo, os Estados Unidos ainda operam o Minuteman Dresda. É tecnologia dos anos 70. Enquanto os russos operam o míssil Sarmat, o míssil Sarmat, que é a tecnologia dos anos 2020, e as capacidades de combate desses mísseis, não dá nem para comparar. É como comparar, sabe, uma carroça a uma Ferrari. Mas, e como vocês mesmos podem constatar, os russos, o míssil russo é baseado tanto em silos, e sim, o programa Sentinel nos Estados Unidos está basicamente num beco sem saída. Eles não conseguem fazer absolutamente nada em relação à situação com os silos, e o Minuteman 13 provavelmente vai continuar a servir, não sei por mais quantos anos. Enquanto o Sarmat possui, obviamente, capacidade de manobra hipersônica, os Avangard, que por si só são... tem um alcance enorme e são armazenados em silos imóveis e o que posso dizer é apenas, eu não sei como mais descrever isso, e este é apenas um sistema. Se você olhar intensivamente para as armas estratégicas e especialmente para o armamento antimísseis, mas você sabe, pessoas como George Bush ou o Biden, eles estavam criando todos... Bem, o Biden, na verdade, não criou, mas quero dizer, eles estavam criando todo tipo de tratados, como o Tratado INF.
E o que é que eu posso dizer sobre isso? Eles acreditavam que possuíam a liderança tecnológica. Meu Deus, eles não faziam a menor ideia no que se tinham metido. E assim, o senhor Medvedev descreve a situação. Ele está absolutamente correto. Se não houver esta situação, O tratado, a Rússia continuará a desenvolver e a usar essas armas. E os Estados Unidos não têm como alcançá-los. Ponto final. Não há capacidade industrial. E por mais dinheiro que invistam nisso, não se pode simplesmente restaurar essas coisas. E quando vocês provavelmente os restaurarem dentro de uma década, como já afirmei muitas vezes, vou repetir de novo, olhem onde a Rússia estará em termos de armas estratégicas e de quaisquer outras armas de combate. Em termos de, como já afirmei, armas de ataque à distância, os Estados Unidos nem sequer se registram quando comparados com as capacidades de ataque da Rússia. Você tem um único Tomahawk e talvez JASSM contra a variedade de armamento subsônico, supersônico, hipersônico que a Rússia possui, não apenas e o usa de uma forma diferente. Quer dizer, você mesmo viu o que aconteceu com o Oreshnik e é disso que se trata. A Rússia disse, sabe de uma coisa? Se formos e fizermos este tratado START, o novo tratado START, claro, ele pelo menos mantém algum tipo de... sabe de uma coisa? Pelo menos uma emulação do controle de armas, o que é importante para o estado psicológico geral da humanidade. não? Se não for o caso, então você que pediu para acontecer. Não peça desculpas quando você perceber o quanto mais vai ficar para trás. E isso já está acontecendo, e eu te digo. Mas, de novo, essas pessoas, incluindo o Pentágono, não conseguem se endireitar. Eles precisam sair e dizer que a economia russa é, na verdade, menor que a da Alemanha. Peça a Alemanha para construir um único submarino da classe JASSM, ou para ter um programa espacial como a Rússia, e veja você mesmo como a economia alemã vai desmoronar e nada será alcançado. Mas, novamente, é difícil explicar para pessoas que cresceram com os dividendos e a financiarização e a desindustrialização, e a única coisa que eles conhecem é Wall Street e a capitalização. Essa é a única coisa que eles conhecem. Eles não têm a menor ideia, na verdade, sobre absolutamente nada, incluindo sobre guerra. E só agora o cano de aço, apontado à têmpora, os faz realizar essas mudanças incrementais. Mas, sabe, mesmo isso já é um passo na direção certa com a estratégia de defesa nacional. E o que quer que venha a acontecer agora, na América Latina e em todo o hemisfério ocidental, teremos que aguardar para ver o que se desenrola. E era exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, pessoal. Eu teria muito mais a dizer, mas, obviamente, o tempo nos limita a esta situação específica com o Tratado START e a questão da energia. E, como sempre, claro, aqueles que gostam do que faço, por favor, se inscrevam no meu canal. E aqueles que puderem, por favor, me apoiem no Patreon ou no Buy Me a Coffee também. Isso me permitirá continuar neste negócio. Então, como sempre, tenham um bom resto de semana e falarei com vocês mais tarde. Tchau, tchau.